O que acontece? O Trump também postou agora há pouco falando que a Venezuela, o governo interino, teria se comprometido em passar 50 milhões de barris sancionados, barris de petróleo sancionados, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teria aí... o Trump fala assim, eu, cara, responsável em administrar esse barril, e ele pretende vender a preço de mercado. Ou seja, está muito claro o que o Trump está fazendo, para quem está atento. Ele está jogando lá embaixo o barril do petróleo. Por quê? Porque o barril do petróleo agora está, eu acabei de ver 57. aqui, 55, né? Eu acho que já caiu, eu acho que caiu já. No dia, né, a expectativa dos que não sabem nada, né? Dos que não sabem geopolítica, não sabem economia. Porque com toda a crise mundial de petróleo, sobe o petróleo. Mas o que aconteceu ali? 55, está 55. Então ele estava em 57, baixou, subiu e, como diz no mercado, ele vai andando de lado. Ou seja, vai mantendo. E é isso que o mercado quer. O barril de petróleo já chegou lá em cima, é uma loucura, porque o petróleo é que faz funcionar o mundo. Você pode gostar ou não gostar, é isso. Se aumenta o barril do petróleo, aumenta tudo no mundo. Todo, de bens, serviços, alimentos, tudo. Porque a logística precisa do petróleo, precisa do plástico, precisa de tudo do petróleo. Então, o americano, o que ele vai fazer ali? A capacidade da Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e só extrai 30% dela. Então, ele vai fazer extrair, vai fazer ter infraestrutura, vai ter mais petróleo para o mundo, ao preço de mercado, na padronização de royalties para desenvolvimento da Venezuela, diferente de China e Rússia, que pegavam sem contabilizar e financiavam aquele governo de ditador, genocida, que acabava com a população na miséria e praticava o narcotráfico inventado pelo Fidel Castro com Chávez. Que quando o americano entrou com o Plano Colômbia, que acabou com as Farc, Fidel Castro chegou para o Chávez, a gente precisa alimentar as Farc ali, com o narcotráfico. Por que o narcotráfico? Porque a gente acaba com a sociedade americana e ainda pega o dinheiro deles. É a mentalidade do comunista Fidel Castro. Então, quando o teu isentão aí do WhatsApp começar a bater e falar que o americano está ali só por causa do petróleo, é por causa do petróleo. Só que a China e a Rússia estavam atrás do petróleo para os meios ilícitos. O americano vai gerar menos inflação no mundo. Sim. E mais produtividade para o povo venezuelano. Sim. Não ter que sair de lá fugido. E aí, o que acontece? Se o Trump conseguir baixar o petróleo, como ele está fazendo agora, está 55,94, minha última atualização 20 minutos atrás. Tá claro que ele está querendo derrubar, provavelmente para chegar aí no patamar de 30. Algo em torno disso. Eu era da Globo News, eu fui da Globo News de 99 a 2003. Eu cheguei a pegar um período. pegar um período em que o barril era $150. Tá, pois é. Sinistro. Mas se baixar muito. É o recorde. Mas se baixar muito, acho que aí tem que. Aí lógico vai que ele está junto com as empresas de vai petróleo. Vai chegar por aí, provavelmente em torno de. Para baixar a inflação americana. Exato. Porque aí, se o Trump conseguir chegar em novembro com a gasolina, o galão da gasolina, abaixo de $2 na média do país. Mas já tá 2 e pouco já. Então, mas se ele conseguir. 2,29. Mas se ele conseguir baixar a média nacional. A média nacional. Para baixo de $2, que vai acontecer? Ele não, né? Mas ele consegue colocar quem ele quiser. A maioria do Senado e do Congresso. Não, essa é a estratégia política dentro da economia. Aqui está tendo problema da inflação. Não é que nem a inflação no Brasil. Eles não estão acostumados com a inflação. Então ele tem que reduzir, baixando o petróleo, vai reduzir a inflação. A gasolina já aqui já é barato. Você pode converter para o real, mas eu enchi o tanque ali com $25. Sabe? Eu encho o meu carro com $30, 30 e poucos dólares. Não se compara. Então, se você baixando, você está auxiliando a classe média e a classe mais pobre. Exato. Nos Estados Unidos. Ou seja, é o jogo político-econômico correto. Nem falo para vocês que eu gasto $9 para botar meu carro na tomada da secadora de casa. O meu é híbrido. Eu encho o tanque de 3 em 3 meses. Eu tenho. Agora, pergunta técnica também. Pergunta técnica com o Ramage aqui. Só um detalhe. Só para terminar esse assunto do barril do petróleo, que depois tem um outro assunto ainda. O Trump também postou hoje dizendo o seguinte: se a gente não ganhar as eleições no final do ano, eu vou ser impeachmentado.
Você soltou? É muito bom quando o sincericídio está lá em cima, é porque está aberto. É do tipo, o que ele está querendo dizer com isso? O país vai para merda se os republicanos não tomarem, e se quem eleger para sucessor, porque o Trump não vem para uma reeleição, né? Porque nos Estados Unidos não pode mais que 2 mandatos. Essa regra veio depois do Roosevelt, né? Ficou 4 mandatos, e aí acabaram com essa regra, colocaram a regra por causa do George Washington, que resolveu ficar só 2 mandatos, então os presidentes têm que ficar 2 mandatos. Ele era tão forte lá que ele poderia ser o monarca dos Estados Unidos, o George Washington. Então, 2 mandatos. Então, ele vai escolher ainda. A gente acredita que ele escolhe o J.D. Vance. Então, ele tem que ganhar o Congresso e tem que fazer o seu sucessor. Então, essa frase aí é muito bem o sincericídio. Pô, eu estou fazendo o melhor pelo país. Se não me ajudarem, eu vou acabar sendo impeachmentado, porque fazer a coisa certa é crime. O que acontece no Brasil. Pergunta técnica por Ramage aqui da Jussi Edson. Responda-me uma pergunta. Exportar esquerdista para Cuba ou Venezuela é tráfico de drogas ou animais? Aqui, É a melhor pergunta. Tem, só o Ramage pode responder essa tecnicidade aí. Não tem aquela opção, todas as respostas acima. Cara, mas essa história do Trump é um negócio muito sério, né? Você percebe o seguinte, Alan, tá tendo agora nos Estados Unidos revolta em todas as cidades, estão botando fogo aqui porque ele sequestrou Maduro, porque ele está dizendo que vai invadir militarmente a Groenlândia? Não. Você quer ver? Ou seja, sabe o que isso significa? Que os globalistas ainda não acionaram os mecanismos de contenção de crise deles. Ou seja, eles querem. Eles deram o aval. Eles estão do lado. Eles estão no não obstat, sabe? Então, alguém Como é que colocou... você traduz não obstat? Isso é latim, você não coloca obstrução. Não contesta. Não contesta, né? Eu não vou ajudar, mas também não vou obstruir. Então, teve alguém que no comentário, no chat... Por quê? Porque eles sabem que a gente está muito perto de uma terceira guerra mundial. Isso que eu ia falar agora. Teve alguém no chat que botou assim, eles vão enfrentar a OTAN, né, a NATO? Então, eu falei assim, é pelo contrário, eles estão... Se os Estados Unidos essa é uma narrativa, mas essa é uma narrativa que está acontecendo na rede social, de que se os Estados Unidos pegar a Groenlândia, ele vai acabar com a OTAN, e os países da Europa vão... Pode anotar o que eu estou falando agora. Se os Estados Unidos pegar a Groenlândia, eles vão reclamar, vão chiar, vão. Mas, meu irmão, eles não vão tirar os Estados Unidos da OTAN de jeito nenhum. Tirar os Estados Unidos da OTAN? Impossível. Não vão fazer isso. Não vai acabar todo mundo aumentar o orçamento na Europa para a OTAN, porque não aguentava mais bancar a OTAN. Não vai acabar a OTAN. Os Estados Unidos até quer isso. Me tira da OTAN aí, que eu quero ver quem é que vai defender. Não vai. É óbvio que não vai acontecer. Como o Lacombe falou, ele obrigou os países da Europa, da União Europeia, a aumentar o percentual do PIB. 5% do PIB. A 5% do PIB para a defesa. Por quê? Quem estava defendendo a Europa de ameaças estrangeiras, como a Rússia, era os Estados Unidos. Chegou meu amigo. O J.D. Vance foi lá na conferência de Munique, deu uma solapada em todo mundo, quase não recebeu aplauso, foi um discurso fantástico, e o Trump está bancando. Essa é a política. O Trump, no primeiro mandato, ele tinha essa controvérsia com os globalistas, mas ele foi lá conversar. Uma das primeiras coisas que ele fez foi conversar com o Klaus Schwab, que era do Fórum Econômico Mundial. Então, tudo que está acontecendo ali, agora, está sendo desenhado dessa forma. Teve um momento lá, ele estava fazendo todo o discurso da operação de captura do Maduro. E ele vem, né, bem incisivo, pragmático, ele trazia o Marco Rubio para fazer explicações mais detalhadas e ficava voltando. Eu não sei se vocês perceberam que ele falou ali da Guarda Nacional atuando. Primeiro ele falou de como ele acabou com a violência em D.C., no meio da operação do Maduro, e como ele está colocando a Guarda Nacional em diversos estados. Tem muitos dos esquerdistas, dos democratas, que ficam colocando, não pode usar a Guarda Nacional. Tem cidades nos Estados Unidos que estão sendo tomadas por esse negócio dessas drogas aí, dos Walking Dead, do fentanil, e a cultura woke fazendo
fazendo protesto na frente de instituições públicas que estão querendo trabalhar, ele meteu logo a Guarda Nacional nesses lugares. Na Califórnia se reclamou, mas ele colocou ordem lá e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, não. Ficou com ordem, utilizando, e aí ele entrou em D.C., que estava tendo uma... D.C., Washington D.C., é a capital dos Estados Unidos. Estava tendo uma criminalidade absurda, é onde estão todas as instituições federais, e o governo da prefeitura é de um democrata. Então ele não quis saber. Meteu a Guarda Nacional lá, caiu os índices de criminalidade, de homicídio, de roubo, de tráfico e tudo. Então o americano está vendo. Sim. Agora, o americano está vendo ali também. Aí, agora, a inflação é um problema para o americano. O americano vive, a classe média americana vive muito bem. Vive muito bem. Vive muito bem. Ele tem o trabalho ali dele. Aí quando você falou a classe média, quando se fala muito, a pessoa que está indo ali fazer o trabalho de lar, né, como uma faxineira e tudo mais, vive como classe média, vive muito bem, porque ganha muito bem. Não quer ser o pintor, as pessoas que constroem. O poder de compra é muito alto. Né? Exato. Então, quando pega uma inflação, atrapalha muito a essas pessoas. Então, ele conseguindo reduzir essa inflação, então, resolvendo a geopolítica mundial, dando essas 3 porradas que ele deu na China, que é Irã, faixa de Gaza e Venezuela, o Trump está fazendo com uma análise. A gente ficou triste, ficou puto aqui com o negócio de Magnitsky, mas a gente tem que entender que ele é o presidente dos Estados Unidos. E realmente, olhando por esse perfil, ele está trabalhando muito. E tomara, e a gente crê, pela lógica, que ele vai exigir eleições livres nas Américas. Sim. E o Brasil, o tamanho do Brasil, do território do Brasil, a dependência da segurança alimentar, segurança energética, ele vai querer uma proxy ali, porque o Lula pode fazer o acordo que for, todo mundo sabe que o Lula é colado na China pelo socialismo e tudo mais. Ele vai querer um cara daqueles? Não, ele vai querer eleições livres. Com certeza. E assim, não tem... Desculpa, cara, mas tem um comentário aqui. Eu acho que eu vou me aposentar. O pessoal falou assim, meu irmão, o Ramagem tá engrandecendo o programa, tá bom pra caralho. Eu tô aqui, ó, já tô quase botando o pé na mesa aqui, ó. Vale. Bota o chicote aqui no Ramagem. Tem uma que no Ramagem aqui. Aí não, aí... Pô, o maluco tá arrebentando, irmão. É reunião pornô da Janja. E essa aqui, Carlos X. Fala, com todo respeito. O Ramagem é a cara do Silvio Santos. Já me falaram isso. Só me falta o principal. Um banco, por exemplo. O Banco Master tá aí. Dando sopa aí pra quem quiser. O Silvio Santos o Silvio Santos é um cara de... Parabéns pro Silvio Santos. Como ele trabalhou, como ele fez, grande comunicador, como ele gerenciou a empresa dele. Mas é a mesma história do Roberto Marinho, né? As herdeiras saiu, cagaram tudo. Posso fazer uma pergunta aqui pro Lacombe, voltando àquele assunto? Aí é de comunicação que eu fiquei intrigado ali. Lacombe, aquela questão ali do que você contou do Jornal Nacional, a mesma redação, as mesmas respostas, a mesma frase. Pode botar só o áudio? Só o áudio? Dá tranquilo. Eu quero ouvir? Quero. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Segue aí que eu vou... Então, aí numa outra ilha, a gente sabe, né? Quem acompanha o Jornal Nacional é no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, e o Jornal da Globo é feito em São Paulo. Aí quando você vê a mesma frase, num erro... Tem aqui, já achei. E depois o repórter, primeiro o William Bonner, que é o âncora, depois o repórter retificando com a mesma frase, ipsis literis, qual a possibilidade disso ser coincidência? Quase zero. Então isso foi alguma estratégia. Tô te falando, não tem como. É muito filtro. Em televisão, um é o filtro do outro. Assim, ou seja, se fosse consertar, consertaria. São raros. Então o que é isso, Lacombe? É porque eles se utilizam da mensagem que vai fixar e a retificação não é a mesma não história, tem a mesma, é a mesma tática. Mesmo alguém falou que no COF, aula 40 do professor Olavo, ele fala sobre isso. Eu vi no chat. É a mesma história do porteiro do condomínio do Bolsonaro, lembra? Aquele porteiro que o Jornal Nacional sabia o tempo inteiro que não tinha sido o Bolsonaro que tinha autorizado a entrada de um envolvido no assassinato da Marielle Franco, porque já tinham verificado que o Bolsonaro estava em Brasília e tinha marcado presença na sessão da Câmara. Eles tinham essa informação. Mesmo assim, eles fazem a reportagem sobre um porteiro que se equivocou, né? É como se eles dissessem, eu vou contar uma mentira agora para vocês, mas eu vou contar assim mesmo. É mentira, mas eu vou contar assim mesmo. E aí fazem uma reportagem muito truncada, sem muita clareza. Enorme, para confundir. Então, aquela pessoa que passa desavisada, fala, caramba, foi o Bolsonaro que autorizou a entrada do assassino da Marielle no condomínio. Canalice. Então, aqui, vamos ver se eu consigo. O Bolsonaro estava... Aqui, vamos lá.
E afirmou tem que colar. Que pediu... Tem que colar. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Moro, eu não quero que me blinde. Você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Aí, 5 minutos depois, no fim do Jornal Nacional. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado. Mas o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite. 4 horas depois, no Jornal da Globo, um repórter ao vivo em Brasília. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Vamos ouvir. Mesma coisa, Bolsonaro, não quero que me blinde. 15 minutos depois. Agora há pouco eu disse erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. Renata? Obrigada, Vinícius. É o mesmo texto. A correção é exatamente o mesmo texto do William Bonner. Cara, não há como entender isto como erro. Não há como dizer que isso foi um erro. Isso cabia um processo isso é grande, né, meu irmão. Não era um baita processo. Vocês repararam os textos? Idêntico, palavra por palavra. Palavra. Aí é tipo assim, foi ao ar no Jornal Nacional, ai, erramos, peraí, eu esqueci o não, eu não verifiquei. O editor diz, eu esqueci de botar o não. O editor diz, eu não verifiquei que não tinha o não. Aí o editor-chefe, eu não percebi que não tinha o não. Aí o Bonner, eu não percebi que não tinha o não. Vamos corrigir. Aí no Jornal da Globo, tudo igual. Mas o Bonner cometeu esse erro também. Então pega lá como é que ele fez a correção, vou passar para você. Não existe isso. Não existe isso. Desculpem, isso aí demonstra que era um conluio. Era uma tentativa de dizer para as pessoas, o Bolsonaro falou lá para o Moro que queria ser protegido. E o Moro não quis. O Moro é o bonzinho da história, não é o Bolsonaro o bonzinho da história. Esqueçam o áudio, né? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é crime. Isso é um crime, cara. Criminoso. Diretoria de Compliance. Não, e detalhe que o fato do Bolsonaro estar sofrendo isso hoje é consequência disso aí, né? Direta. Bom, se a gente tivesse imprensa de verdade, se a imprensa não tivesse se matado, a gente não estaria nessa situação. Vocês me desculpem. Não há, como imprensa decente, não há um país que não siga no rumo correto. Né? Não é à toa que era tratado por quarto poder, né? Não tem mais como dizer que é. Infelizmente não tem. Vamos dar uma risadinha antes do superchat, vai. Solta, Bob and Bob. Vamos lá, Bob and Bob. Estão muito bem feitas, as IAs estão muito bem feitas. Se for música famosa, vai lá. Cara, eu tô dando risada. Todo dia tem uns 3 ou 4 desses, cara. Todo dia. Tem outro aí? Tem mais 2, curtinhos. Esse também é muito engraçado. Essa aí é a música que eu conheci. Cara, eu fico imaginando a galera da Venezuela, meu irmão. Olha o alívio da galera da Venezuela, né, cara? Cara, é muito. E uma galera foi presa, viu? De DJ, né? Porque comemorou a prisão do Maduro. Gente Lá, presa, né? lá na Venezuela. E o último é esse. Como é demais. O Ramacha pode explicar, né? Por que colocam um abafador ali no ouvido, né? O fone, por que colocam os óculos vendados ali para o prisioneiro não ter noção de nada, né? De onde está indo, o que está sendo dito, quem está o conduzindo, né? Por isso tudo, né? Perder realmente ali. É a primeira proteção de quem o está capturando ali, né? Dos policiais. Né? E poder ter a conversa dos policiais. E em outro ponto também, não saber a direção que está sendo levada. Ele ficou sabendo no local.